noite, amados, paz e graça. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós nos entregamos a Ti inteiramente nesta noite, para dizer muito obrigado pelo que Tu és. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita em cada um de nós. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos e almejamos, está na Tua presença. Que Teu Santo Espírito continue vivificando na vida de cada um de nós, frutificando, enraizado e trazendo frutos, através dos quais nós possamos celebrar a grandiosidade do nosso Deus. Em tudo, Senhor, nós nos rendemos na Tua presença. Que nesta noite, Pai, essa palavra que vem do Senhor possa estar falando a cada coração. Cada um que está no celular, assistindo essa live, cada pessoa que vai assistir durante a semana, cada pessoa que está aqui dentro do templo, que possamos realmente, em nome de Jesus, estar celebrando esse momento tão especial. Porque esse momento não é de homens, mas é o momento da Tua palavra. E a Tua palavra é verdadeira e ela jamais volta vazia. Em tudo, Pai, nós celebramos alegres, porque podemos compartilhar do Teu amor e da Tua grandiosidade. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados, paz e graça. Eu quero estar compartilhando com vocês nessa noite um assunto bem especial. Conhecendo a Deus pessoalmente. Você já conhece Deus pessoalmente? Quando eu falo Deus pessoalmente, não é de vê-lo, de tocá-lo, mas é realmente de ter o privilégio de ter um relacionamento com Ele. Esse é o nosso Deus. Ele tem prazer em ter relacionamento com a gente. Por quê? Porque primeiramente Ele nos fez para o seu prazer. Ele nos fez para que a gente pudesse se relacionar com Ele em todo o tempo. Quando cremos dessa forma, nós entendemos que para aprender a se relacionar com Deus, não é preciso que caia um raio na nossa casa, uma enfermidade na nossa família, não é preciso que eu viva de obras de caridade, diferente qual a religião que eu pertenço, não é preciso esperar eu estar enfermo ou perder o emprego. Para eu ter um relacionamento com Deus, eu preciso simplesmente deixar Ele trabalhar na minha vida. Eu não preciso me tornar uma pessoa melhor para aceitar ou para ser aceita por Deus. Deus nos aceita como nós somos. Ele nos transforma no decorrer da caminhada. E nessa noite eu quero compartilhar 4 situações ou 4 princípios, como você achar melhor, que eles vão nos explicar como nós podemos iniciar esse relacionamento pessoal com Deus. E esse relacionamento pode ser iniciado agora. Você não precisa esperar para depois. O primeiro relacionamento, ou o primeiro princípio desse relacionamento, nós temos que entender que Deus ama você. E Ele tem um plano maravilhoso. O plano de Deus é perfeito para a sua vida, para a minha vida. Então, o plano de Deus é perfeito para toda a humanidade. O amor de Deus, Ele é um amor totalmente especial. O amor de Deus, Ele nos transforma, Ele nos capacita, Ele faz com que a gente viva de uma forma totalmente diferente. Não precisa ser inglês, pode entrar direto lá. Quando a gente entende isso, a palavra de Deus lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, só um minutinho aqui que eu já... A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, ou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus.
Esse é o relacionamento de amor verdadeiro, o amor de doação, aquele amor que se abre a si mesmo para um relacionamento verdadeiro. Esse é o relacionamento de Deus. Por quê? Porque o plano de Deus, ele continua sendo o mesmo desde o início. O plano de Deus continua sendo verdadeiro, porque o próprio Jesus afirma lá em João 10:10, João 10:10, na segunda parte ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está dizendo que ele trouxe esta vida, e não é uma simples vida, é uma vida abundante, é uma vida de relacionar, é uma vida de estar junto, é uma abundância de vida. Por quê? Por que esse propósito de Deus é assim? Quando a gente vê o segundo princípio, qual é o propósito de Deus para a nossa vida abundante? O segundo princípio, nós temos que entender que nós, como homens, somos pecadores. E quando nós somos pecadores, a palavra de Deus diz que nós estamos separados de Deus. Por que separados? Porque Deus não convive onde habita o pecado. Deus, o seu relacionamento com o homem, ele não pode compactuar com o pecado. A palavra de Deus diz que o pecado nos afasta de Deus e faz com que ele não nos abençoe. O plano de Deus é restaurar, é conhecer, é experimentar esse amor tão soberano. E ele nos desafia para que a gente experimente esse amor verdadeiro no nosso dia. Você tem experimentado? O que você tem experimentado de Deus na tua vida? Será que você tem deixado esse amor de Deus que é tão precioso, tão especial, ele agir na tua vida e na tua caminhada? Lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, quando a Bíblia mostra que o homem realmente é pecador, ela fala assim: pois todos pecaram. A Bíblia não diz que fulano ou ciclano pecou, ela diz todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e necessitamos da misericórdia de Deus. Você já parou para pensar o que é misericórdia? Misericórdia é algo que Deus olha na nossa miséria e Ele se compadece de cada um de nós, e Ele nos restaura e nos traz para próximo dele. O homem, ele foi criado para ter um relacionamento perfeito. Quando Deus criou o homem e a mulher, a palavra de Deus diz que eles estavam no jardim e Deus, todo final de tarde, ia passear no jardim, se relacionar. Mas por causa da desobediência do homem, da sua rebeldia, ele escolheu seguir o seu próprio caminho. E o seu relacionamento com Deus, ele se desfez, não da parte de Deus, mas da parte do homem. E esse estado de independência de Deus, o ser humano querendo viver longe de Deus, ele é caracterizado por uma atitude do quê? De rebelião. Deus considera o homem rebelde. O homem se rebelou contra o seu Criador. O homem se tornou indiferente. Tanto que quando Jesus chega no paraíso, ele chama Adão: onde estavas, Adão? E Adão estava escondido, porque tinha vergonha do seu pecado. Adão colocou um bloqueio. Adão colocou esse empecilho. E a evidência do que a Bíblia chama realmente de pecado, essa evidência, separação, a indiferença, a rebelião, faz com que o homem esteja separado. Ainda no Evangelho, ainda no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus diz que o homem está separado. Por que separado? A palavra diz, porque o salário do pecado é a morte. Então o homem, quando ele peca, ele está recebendo
o saldo do seu salário. Ele está recebendo o benefício que ele mesmo quis. E a palavra não está dizendo que é morte física, mas está falando em morte de uma separação espiritual com Deus, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida eterna nós encontramos somente aonde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos voltar a querer ter esse relacionamento. Deus é santo e o homem é pecador. Existe um grande abismo. E não tem como o pecado entrar no que é santo, no que é sagrado, e nem o que é sagrado entrar no que aonde é pecado. O homem ele está continuamente, procurando alcançar Deus, procurando alcançar essa vida abundante, através do que? Dos seus próprios esforços. E os esforços do homem acabam falindo com a sua vida, porque ele acha que ele consegue através, eu vivo uma vida correta, eu obedeço os mandamentos, mas não é pela obediência dos mandamentos que você é salvo. Nossa, eu pratico obras, eu ajudo as pessoas. Não é por obras, a palavra fala para você não se vangloriar. Eu sou religioso, eu estou no culto todo domingo, eu sou aquela pessoa certinha. Não é porque você está no culto todo domingo, toda semana, que você é salvo. Eu estou seguindo algumas filosofias, que hoje tem muitas filosofias percorrendo o nosso meio religioso. Não é por isso. Você é salvo porque a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há outra forma, não existe outro meio. Você tem buscado aonde? A terceira lei que nos faz, ou o terceiro princípio, nos mostra a única resposta para o problema dessa separação. Esse terceiro princípio, ele fala que Jesus Cristo é a única solução de Deus para o problema do homem. Olha que legal, a solução que Deus achou para religar novamente o homem com ele, foi oferecendo o seu filho. Aquele homem que pecou, pelo pecado do homem, teve que ter derramamento de sangue de um inocente. Olha como Deus, a palavra de Deus não se engana, A gente vê Jesus morrendo numa cruz por cada um de nós. E quando Deus chega no paraíso e encontra Adão e Eva, o que Deus tem que fazer? Deus vai, pega um cordeiro e mata. E daquele cordeiro ele faz as vestes para cobrir a nudez daquele casal. Teve que um inocente morrer para cobrir o pecado daquele casal. E ainda hoje, quando você não reconhece, Deus está se sacrificando por você, porque você não busca essa vida com Ele, esse relacionamento. O amor, e o plano de Deus para a nossa vida, eles continuam o mesmo. O Romanos 5,8 ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, mesmo sendo pecadores, Deus deu o seu Filho para morrer por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter essa liberdade, esse livre acesso. Mas o bom de tudo isso é que Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus não está morto, Ele continua vivo. Isso lá em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo em Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3, ele diz assim: antes de tudo vós entregueis o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, ou a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje. Isso na época que foi escrito.
Então ele apareceu a mais de 500 pessoas. O plano de Deus é que o mundo reconhecesse como Senhor e Salvador. Ele é o único caminho. Não existe outro caminho, não existe outra forma, não existe outro meio, não existe outro jeito a não ser Jesus Cristo. Por isso que lá em João 14,6 ele diz assim, respondeu Jesus. João 14,6 ele diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E olha como Jesus é enfático. Ele diz, eu sou o caminho. É um artigo, não é? Ele está mostrando aqui que ele é o único caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ele não está dizendo que ele é um caminho ou uma verdade, mas ele está deixando bem claro que ele é o único. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém pode chegar ao Pai, ou ninguém vem ao Pai a não ser por esse caminho, por essa verdade, por essa vida chamada Jesus Cristo. Que legal, né? Que Deus tomou a iniciativa de ligar. Lembra que eu falei desse abismo que separava o homem com Deus, o santo do profano? Então Deus tomou e religou. Ele cobriu esse caminho que separava, através de enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados, pelo meu pecado. É isso que nós temos que entender. Deus pagou um preço e não foi barato. Foi morte de um inocente. Mas ainda não é suficiente a gente entender esses 3 princípios. Não é suficiente você entender que Deus é amor e o plano de Deus ainda continua. Ainda não adianta você entender que você é um homem pecador. Não adianta você entender que viver sobre a lei não te justifica. Mas o importante, quando você entende que Jesus é o único caminho, aí você começa a buscar a vida de uma forma diferente. Aí você começa a viver de uma forma totalmente diferente. E o 4º princípio, ele vai mostrar isso, né? Precisamos receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não adianta eu reconhecer que Ele é Senhor, Ele é Salvador, que Ele morreu por todas as pessoas, porque o convite de Jesus é pessoal, é um convite de relacionamento íntimo. Só então nós poderemos conhecer, poderemos experimentar esse amor, esse plano de Deus na nossa vida. Quando? De que forma? Quando recebemos Ele, quando recebemos a Cristo. João 1,12, a palavra de Deus diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas entenda, primeiro, aos que o receberam. Primeiro você tem que receber. E quando você recebe, você está mostrando que você crê. Você não vai receber nada que você não crê. Você não vai aceitar nada na tua vida que você não tenha certeza. Hoje o mundo está sendo engodado por tantas histórias, por tantas coisas, que você nem sabe o que é. Mas parece que é legal, né? Mas não é, você tem que entender, você tem que realmente crer naquilo. Quando nós recebemos a Cristo, nós estamos dizendo que nós cremos no seu nome, que nós cremos que Ele vai transformar a nossa vida de uma forma totalmente diferente. Mas como que eu vou receber a Cristo? Através da fé. Lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, ou porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé é dom de Deus, não vem de nós. Não de obras, para que ninguém se glorie. É somente a fé. Pela fé, pela graça sois salvos. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Você crê nisso? Você crê que você precisa receber Cristo no teu coração?
Você que está me assistindo nessa noite, você crê nisso? Você crê que você precisa receber Cristo? Por isso que lá em Apocalipse 3:20, a palavra de Deus, ela faz um convite pessoal. Jesus, ele afirma isso, Cristo, ele afirma quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Para estar à porta, ele tem que estar perante, eles têm que estar à frente. Por isso que é o contato próximo, pessoal. Eu estou na tua porta esta noite batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Olha como é legal. Se você ouvir a voz de Cristo, Ele batendo na tua porta, Ele vai entrar. Quando a gente entende o que é receber a Cristo, receber a Cristo implica em arrependimento. Eu tenho que me arrepender. Significa deixar de confiar na minha própria força para me salvar, crendo que somente em Cristo, crendo que só Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Apenas saber que Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados não é suficiente. Precisa haver uma transformação. Precisa haver um recebimento de Cristo pela fé, por meio de uma decisão pessoal. Você tem que dizer: eu quero. Tomar uma posição, tomar uma postura. Existem dois tipos de vida, ou dois tipos de caminho. A vida é controlada pelo eu, ou eu como centro. Cristo fora. Eu sou o centro, Cristo fora da minha vida. Isso é interessante, que quando nós vemos assim, controlado pelo eu, geralmente isso acontece na nossa vida: discórdia, frustração, acontece geralmente um monte de dificuldades. Mas quando eu entendo que a vida é controlada por Cristo, Cristo no centro da vida e o eu fora do centro, o resultado é uma harmonia, é um plano eterno de salvação. Cristo como centro e o eu fora. Ou você continua vivendo com o eu centralizado e Cristo fora. Qual dos dois você quer que haja na tua vida? Qual dos dois te representa melhor hoje? Eu pergunto para você. Qual está te representando melhor? O eu como centro ou Cristo como centro? Pense nisso. Você pode receber a Cristo agora mesmo. Basta você crer. Palavras de Deus, ela conhece o nosso coração. Deus conhece, porque Ele é onisciente. Ele sabe da nossa vida. E Ele está interessado numa atitude do seu coração. Uma atitude que gere palavras. Quando você profere palavras, você está dizendo. Você tem que falar, você tem que clamar. E eu quero te dar a oportunidade nesse momento, para você que está nos assistindo, ou para você que vai nos assistir futuramente. Se você sentiu essa necessidade de tirar o teu eu, que está entronizado no centro, e Cristo está de lado, e colocar Cristo como entronizar na tua vida, e você ficar de lado, você pode orar comigo. Você pode falar: Jesus, eu preciso de Ti. Você pode clamar. Você pode dizer: Senhor, eu abro meu coração, abro a minha vida. Eu o recebo como Senhor e Salvador. Você também pode dizer: obrigado por ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados, por me dar uma vida, e não simplesmente uma vida terrena, mas uma vida eterna. Mas muito melhor, Pai, obrigado por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida, faça dela realmente conforme o teu propósito. Faça de mim uma pessoa que deseja o que o Senhor quer na minha caminhada. Se realmente você crê dessa forma, simplesmente basta você seguir a Cristo. O que vem a seguir é uma jornada de mudança. Quando você declara
publicamente quem é Cristo na tua vida, aí vem uma jornada de mudança, vem crescimento. Enquanto você conhece melhor a Deus através da palavra, através do teu relacionamento de discipulado, através da tua integração numa igreja, com outras pessoas, com outros cristãos, você começa a viver o sobrenatural de Cristo. É isso que Ele quer para você ainda hoje. Basta você clamar. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus continue abençoando a nossa casa e a nossa família. E que você seja superabundante na presença do Pai. Deus abençoe a todos. Lembrando que domingo, às 9h30 da manhã, nós temos o nosso culto dominical. Todos são muito bem-vindos, em nome de Jesus. Amém.